Boa tarde, pessoal. O que mais é possível para hoje? Voltei, né, nessa tarde chuvosa aqui por Porto Alegre com a segunda live do dia e com o mesmo assunto, né, que é barra de Axis Consciousness. Para quem está chegando aqui, caindo de paraquedas, o que seriam as barras de Axis, né? É uma das técnicas do Axis Consciousness que trabalha com, como já diz o nome, né? Acesso à consciência. Então, é uma técnica onde a gente toca, faz toques sutis em vários pontos do crânio, da cabeça, e a partir desse toque suave e sutil, a gente vai liberando padrões, crenças, pensamentos, sentimentos e emoções que nos limitam a acessar mais da nossa essência, que todo ser humano ele tem como a essência dele ser 100% saudável, próspero e amoroso. E hoje a convidada é a Lu Pereira, né, para a gente fazer essa nossa quinta live, onde a gente vai falar sobre mais um dos casos do nosso projeto, né, da primeira etapa do nosso projeto, onde a gente atendeu com 10 sessões de barras de Axis, e a partir dessas 10 sessões, o que se criou, né, com cada caso em específico. Seja bem-vindo, Renato, Tiele. A Lu já pediu para entrar aqui, então bora lá. Isso aqui pra gente. Quem já recebeu, conta como é, como foi. Quem é viciado em receber esse processo, né? Que é um processo não invasivo, não tem contraindicação. Qualquer pessoa pode Olá, receber e aplicar, desde que saiba. Oi, Lu, seja bem-vinda. tudo bem, Mike? Me ouve bem? Tô te ouvindo. Tá. Para variar, né, Mike? Aquele detalhezinho, né, que a gente não sabe o que acontece, mas eu não te vejo. Mas tá tudo certo, que eu sei que tu tá me enxergando. Aqui Tô. para mim não aparece, né? Não aparece para mim. Ah, mas vamos com essas questões do percurso. Hoje eu estava numa live e caiu. Simplesmente caí da live Ah, e com bateria, mas apareceu como se não tivesse. Eu com o carregador conectado e lá pelas sim, tantas despenquei da live. Mas tá tudo certo, né? O que mais é possível. exato. Isso aí. Desde que o pessoal nos escute. Pois então, eu já estava dizendo, né, que do que a gente vai falar, que é das barras de Axis, e que a gente está indo para nossa quinta live hoje, eu acho que é o terceiro ou quarto caso que a gente traz, porque a gente fez uma live primeiro falando sobre o que foi o projeto, né? O que a gente estava olhando, qual era o objetivo. Então, eu vou deixar tu falar um pouquinho, porque no caso foi uma cliente que foi tu, né? Uma das participantes que foi tu Sim, que atendeu, né? claro, claro. Não, esse foi um dos casos, assim, né? A gente já relatou, enfim, as boas experiências que essas pessoas, né, que estiveram conosco tiveram, né, para surpresa delas. Para nós, eu acho que nem tanto, porque justamente é por isso que a gente resolveu, né, expandir, levar para outras pessoas, né, para esse grupo, então, né, de pessoas para conhecer a potência das bases, do facelift, né, enfim, dos processos corporais de Axis. E essa, né, essa pessoa, né, essa moça que recebeu, ela tinha, né, algumas, na verdade ela tem, né, algumas situações, mas ela, no percurso dos atendimentos, ela começou a entender diferente todas as suas limitações e até físicas, né, assim, um tratamento, inclusive, psiquiátrico, né, ela toma medicamentos, tem problemas de fibromialgia, né, que é um problema que tem tratamento, mas não tem cura, né, pelas Crônico, né? indicações, pelo menos exato, é um problema crônico. E distúrbios de humor, também transtornos de humor, enfim, uma série de questões, assim, que são desafiadoras para a gente lidar, né, no dia a dia, né, no mundo que a gente vive. Então, e eu recordo, assim, né, que, na verdade, ela foi como, tipo assim, pá, vou ver né, onde isso vai me levar. Porque são tantos tratamentos, né, que ela faz em paralelo e que, enfim, vai tratando, enfim, tem altos e baixos, né, mas nunca uma constante melhora. Pelo menos era isso que ela relatava, assim, a Lu, maior parte. Oi.
Tá ouvindo? Antes de tu continuar, me veio agora uma consciência enquanto tu estava falando. Para quem não sabe o que que é fibromialgia, né? Fibromialgia é uma dor crônica onde dói em diferentes músculos do corpo. Então, quem sofre de fibromialgia, existem as crises de fibromialgia que muitas vezes leva a pessoa a ficar até acamada, ela fica Sim, impossibilitada de fazer funções normais. Quando a fibromialgia está num quadro mais suave, mais leve, a pessoa sente as dores, mas ela continua fazendo as coisas do seu dia a dia, né? Então, fibromialgia acontece no corpo todo, é global. Hora tá doendo, pode estar doendo as pernas, os braços, a cabeça, é em toda a musculatura, tá? Então, para quem não conhece, é isso que é fibromialgia. E essa cliente, né, nos chegou com a fibromialgia, como a Lu tá falando, com tratamento clínico e mais algumas terapias complementares, né, Lu? isso, exato. E eu lembro dela relatar assim, ó, que a gente sempre pergunta, né, Mac? A gente pergunta para elas, como é que estão, como é, né, quando chega, né, antes de começar o atendimento. E eu lembro assim que no início sempre havia a recorrência de dores de cabeça, né? Dores de cabeça, a pressão alta. Então, assim, muitas situações no início bem desafiadoras, assim, pra gente, né? Atendendo, enfim, mas sempre acreditando no processo, né? A gente justamente faz isso porque acredita na potência que esses processos todos trazem, né? De benefício para as pessoas. E curioso que lá pelo quarto, quinto atendimento, né? Estávamos já na metade, é isso que ela começou, então, a relatar. Né? A relatar que pessoas do seu entorno começaram a perceber porque ela vivia sempre com o semblante fechado, muito fechada, muito, por conta até da dor, e eu acho que é justificável isso. Imagina a gente constantemente com dor, Viver né? com dor. Viver com dor e tendo momentos de ficar sem dor. Então, isso realmente deve ser muito doído, né? E, então ela trouxe, né, a partir do quarto, quinto atendimento, que as pessoas do entorno, né, seja no trabalho, seja em casa, começaram a perceber que ela estava mais leve em que sentido, né? Parece que lidando melhor com essa dor, porque conforme é importante dizer, né, para as pessoas que o atendimento que nós fizemos, e aí retomando, né, essa nossa forma de trabalhar, nós tínhamos então 20 minutos de conversa e 30 minutos de aplicação. Então, cada vez, né, que havia essa possibilidade de conversa, sempre foi feita essa orientação, né, de que a dor, enfim, era um processo dela, né, assim, por conta de todas as Quadro. situações, né, do quadro que ela se apresenta, mas talvez se ela começasse a entender melhor o porquê estava passando por aquilo e como poderia fazer outras formas, complementos, né, digamos assim, de pensamentos, de padrões vibratórios, de perguntas Ferramentas, que a gente né, que a sentia, gente ensina. exato, né, de alternativas para que ela praticasse junto ao processo que nós estávamos, então, aplicando, né? Então, me parece, né, e claro, depois ela relatou isso ao final, que ao fazer isso, ao mudar a sua forma de pensar e agir também, isso contribuiu para que nesse curto espaço de tempo ela já começasse a mostrar. Ela em si não sentia, mas quando eu perguntava, tipo, mas e as pessoas do teu convívio? Olha, sabe que alguém me comentou lá no trabalho assim que eu não tô tão fechada, tô sorrindo um pouquinho mais, então tipo assim, isso para as pessoas que convivem é um sinal, né? Para ela talvez nem aparentasse isso, né? Talvez ela nem sentisse que estava se soltando um pouco mais, né? Tendo talvez mais momentos de ficar sem dor, né? Sem dor de cabeça e sem dor da fibromialgia. E com o passar, então, dos atendimentos, ela se percebeu, eu lembro, né, de um dos encontros, então, a partir do quinto, que ela se percebeu mais potente para lidar com as questões familiares, né, percebendo que no seu entorno familiar haviam pessoas com situações mais desafiadoras que a dela, porque sim, ela tem dor física, né, convive com aquilo, mas situações mais desafiadoras, né, enfim, que o núcleo familiar ali estava passando, ela conseguiu
perceber que a dor dessas pessoas era maior que a dela e ela encontrou forças para lidar com isso. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque, né, a pessoa do núcleo ali disse, olha, puxa, que legal que tu está conseguindo nos ajudar desta forma, porque saiu um pouco daquele quadro de vítima o tempo todo, e aí a gente não está querendo tirar aqui, né, o peso da situação, mas ela conseguiu se perceber diferente com forças para lidar com aquele externo ali, né? Outras pessoas, tipo assim, eu vou olhar para o lado que tem pessoas que estão passando situações piores do que a minha, né? Então isso também foi surpreendente para ela. Ela, né, relatou isso, olha, né, comentaram assim, e eu me senti realmente tendo que lidar com essa situação e encontrei forças. Então Eu isso é acho algo legal para a trazer. gente pensar, né, Maqui, assim, para a gente Eu chamar acho que atenção, né? tem três coisas bem pontuais assim que eu lembro, porque essa pessoa, quando chegou lá para atendimento, eu olhava para o rostinho dela e a impressão que a gente tinha, assim, para quem estava de fora sem saber, é que ela estava muito brava. A impressão que ela Sim, passava, porque era um semblante pesado, carregado, né? E é sobre isso também. Eu acho que aqui a gente também traz uma pergunta para o quanto às vezes a gente não sabe o que está acontecendo no universo do outro e a gente julga, né? E embora eu sim, não fui para o julgamento sobre quem ela era, mas aquela assim, o que será que ela tem? Que ela tá sempre, né? Tipo, ela chega sim. muito com uma cara de braba, assim, como se de repente não quisesse estar ali. Isso. Era a impressão eu olhando de fora. E aí, conforme foi passando os atendimentos, semana por semana, o semblante dela foi mudando totalmente, né? Foi mudando, era uma pessoa que não sorria no começo, tu não via ela sorrindo, né? Às vezes ela Uhum. entrava para o atendimento, saía para o atendimento com aquela mesma fisionomia pesada. E aí, quando eu estudei o material, né, porque a gente, como a Lu falou, nesses 20 minutos antes ou depois da sessão, a gente fazia avaliação, com perguntas tanto descritivas quanto algumas outras informações que a gente coletou. E aí eu vi ali ó, que realmente assim, foi muito pontual, parece que deu um start a partir da sexta, sétima sessão, que aí tu tá trazendo, né, que ela começou a olhar para os familiares, para o entorno dela. Isso, isso. E é sobre isso, né? A gente não tá dizendo aqui, ó, tipo, não vai usar, não vai fazer teu tratamento clínico. Não, não é sobre isso. Mantém teu tratamento clínico, mas o que mais é possível além disso para trazer leveza, né? Porque é sobre isso. E às vezes a pessoa até vai meio desacreditada, né? Talvez se fosse um outro Claro. momento, teria até desistido lá pela terceira Sim. sessão. Porque Uhum. tá indo e não vê, né, aquela melhora imediata. Ah, não, então, então é porque isso não funciona. E ela foi uma coisa que eu vi ali, que ela deu esse up da quinta sessão em diante, mas na sexta ou na sétima que ela chega, eu lembro do material que ela chega já dizendo que ela sentiu alívio de dor, que estava mais Uhum. fácil, que ela estava melhor. Então levou um tempo, porque, poxa, há quanto tempo eu tô sentindo uma fibromialgia? E aí a gente não vai aprofundar nisso, mas o quanto isso é psicossomático, ou seja, vem de uma história de vida, vem de situações que de repente eram enfrentamentos que ela não estava conseguindo fazer na sua família, porque aí no momento que ela começa a receber barras, ficar mais consciente, e ela também recebeu o facelift, se empoderar de quem ela era, ela conseguiu perceber que também tinha pessoas com quadros interessantes ao redor dela, né? Ou seja, ela se fez maior para o que estava Exato. acontecendo em torno, saiu do piloto automático. Porque eu acho que até isso, né? Às vezes, quando a gente está no papel de vítima, e de novo, sem julgamento, gente, mas às vezes a gente se coloca, por exemplo, se a gente tem uma dor e a gente só consegue olhar para a dor e se faz menor que a dor, a gente acaba indo para o papel de vítima. É nesse sentido. Quando tu E eu lembro. consegue Uhum. receber Pode as falar, pode barras, concluir. receber o facelift e se vê maior do que isso, a mágica começa a acontecer. Porque aí tu começa a perceber que tem mais alternativas e talvez o teu ponto de vista estava até fazendo a intensidade dessa dor aumentar, né? Quando tu começa daqui a pouco desfocar para tua dor e olhar um pouquinho para os lados, tu te empodera de quem tu é, né? Daqui a pouco tu te vê maior que a tua dor. Não é que a dor de repente dela sumiu, embora tenha diminuído, né? Do início das sessões para o final das sessões, mudou o quadro, né? Com, significativamente. Mas Mac, uma outra coisa que eu lembrei agora também, que ela pontuou,
que além dos familiares, né, perceberem a diferença, nós percebíamos, como tu acabou de relatar, né, assim, a chegada, né, e a saída, né, chegando um pouco mais leve, né, já sorrindo, enfim, né, e saindo sorrindo também, mas eu lembro que é algo que o próprio psiquiatra percebeu a diferença. Eu lembro, e isso está registrado, se tu olhares aí, tem uma das anotações é que o próprio psiquiatra também percebeu e perguntou para ela, né, o que ela estava fazendo, enfim, né, que estava auxiliando, ela comentou o que ela estava fazendo, enfim, tudo que for para, né, para beneficiar o paciente, né, é positivo, né? Então, até ele, né, chegou a relatar, assim, que percebeu essa melhora na fala dela, né, na forma de relatar situações, enfim, toda que ela estava vivenciando, né. Então, quanto é importante a gente também reforçar que um atendimento não invalida, né, o tratamento que a pessoa já, todo o seu histórico de tratamento, né? Então, é importante a gente relatar isso para as pessoas, né? A gente não está aqui para dizer que barras e os processos de Axis, enfim, são maiores ou melhores, não, são complementares, né? Eles entram de uma forma paralela ao que a pessoa já vem se tratando. Isso acelera o processo, né, de cura ou né, de melhora do quadro que a pessoa, né, do quadro de melhora que a pessoa tende a seguir, né, se for mantendo, né, esse recebimento, nessas aplicações. E isso é uma coisa que já tá assim, ó, se tu pegar a apostila de barras, né, que é o que nos possibilita a ser praticante dessa técnica, no início da apostila, o Gary, que foi o fundador, ele diz isso, né? A gente não tá aqui, a Axis não veio para brigar com esta realidade. E aí, levando para esse microcosmos do que a gente está trazendo, é sobre isso. A gente não está aqui para dizer, por exemplo, no caso dela, foi um quadro bem pontual de fibromialgia. E isso é uma coisa que aumentou muito com o passar dos anos. Hoje é muito comum pessoas serem diagnosticadas com fibromialgia. Então, assim, ó, não é porque ela veio fazer as barras que ela vai excluir o tratamento clínico ou psiquiátrico. Não é sobre isso. Não, né? Porque isso seria brigar com essa realidade. E também, consciência inclui tudo, é outra coisa que tem dentro da nossa apostila. Ou seja, quanto mais a gente inclui para fazer com que a vida se torne mais leve, com mais bem-estar, com mais qualidade de vida, melhor. Esse é o convite, né, do Axis Coaches. Claro. Inclusão de mais formas de resolver as coisas. E a gente percebeu que com essa pessoa em especial, houve uma mudança bem importante, bem pontual, né, sobre a questão da fibromialgia. E, gente, falar em fibromialgia, para quem nunca leu, nunca teve contato com ninguém que tenha, é algo muito desgastante na vida da pessoa. Às vezes tu perde o relacionamento, tu pode perder emprego por fibromialgia, dependendo do quadro da tua fibromialgia, porque tu acaba ficando disfuncional. Então, sim, é como tu disse, é justificável tu perceber que a pessoa já tem uma fisionomia mais abatida, mais pesada, porque ela convive com dor, né? Com dor crônica e dor global, sistêmica no corpo. Então, poxa, tu conseguir ter uma técnica que a gente fez por 30 minutos, né? Foram 10 sessões de 30 minutos e tu conseguir mudar um pouco da história de alguém, já é muito grandioso, né? E a gente está falando da fibromialgia, mas isso serve para N coisas, né? N aspectos da vida, como a gente já trouxe em outros estudos de caso aqui, que a gente vai trazer dos próximos casos, né? E eu acho Eu vi que a, Oi? Desculpa. eu vi que a Nani entrou, a Ana. Meninas, se quiserem falar, a Nani também é praticante de barra. Se quiser contar alguma experiência, por favor, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade aí. Exato, né? A gente está aqui para, na verdade, para relatar os casos, mas também para ouvir pessoas. Daqui a pouco tem pessoas que forem assistir também, né, depois essa live, que tiverem situações semelhantes, daqui a pouco que quiserem deixar algum relato, alguma pergunta para nós, né, Mike, aqui nos comentários, né, da A gente live. dá Acho que tudo é retorno. contribuição, né? A gente responde e também serve como uma contribuição para, né, para que a gente possa avaliar também, né, essas situações que serão colocadas aqui posteriormente. Sim. Mas é E isso, de repente mas eu acho que fala o que tu quer falar. não, Me atravessei, né? não
era isso, era sobre a gente falar sobre pessoas que de repente passaram por situações, ou até mesmo colegas terapeutas também, que a gente tem muitas amigas, colegas que são terapeutas também, que querem deixar a sua mensagem aqui, né, sobre tratamentos que já tenham feito semelhantes e como que os pacientes, né, como que os seus clientes tiveram resultados ou não situações. Eu acho que tudo contribui para que as pessoas saibam, tenham opções, né? O objetivo de nós estarmos fazendo esta live, estas lives, né, relatando esse projeto que a gente está executando, enfim, é justamente para expandir, né, para trazer autoconhecimento para as pessoas, para buscarem, né, tratamento para suas dores físicas e emocionais. Então, esse é o objetivo, para que a gente possa auxiliar cada vez mais pessoas a se conhecer e a entender melhor aquilo que estão vivenciando, né? Então, acho que esse Sim. é o nosso papel aqui, né? Relatando os casos e também quem tiver situações que queira colocar nos comentários, né? Que possam ser contribuição para os nossos seguidores, eu acho que tudo isso é super válido, né? Mas eu E acho que, como em síntese, esse caso a gente encerra aqui, né? Porque acredito que a gente tenha esgotado, assim, né? Assim, tudo o início, né? Que a pessoa vem sem expectativa e ela disse isso, olha, eu não tenho muita expectativa, eu tô vindo com uma vontade que dê certo, mas eu não tenho expectativa, porque eu lido com isso desde que eu me conheço por gente, no caso, né? A questão da fibromialgia e tudo que vem junto, né? No quadro da fibromialgia, excesso de peso, que eu acabei esquecendo de falar, né? Mas também tinha uma questão do peso, sobrepeso, né? Então, tudo isso vem num pacote, assim, que faz com que a pessoa realmente tenha uma vida bem desafiadora, né? Mas, a partir, né, desse tratamento que ela fez, no caso, conosco, e sendo atendida por mim nesse primeiro momento, entendeu que é possível, sim, né, a gente olhar para o lado e se ver, né, potente para lidar com essas situações de uma maneira diferente, né? Tendo a possibilidade de sim sorrir mais vezes, de sim auxiliar, né, os seus. Então, eu acho que é isso, assim, um resumo, né, do que essa pessoa conseguiu com esses 10 atendimentos de barras e facelift energético. e a gente falou bastante das barras, eu até esqueci de falar do facelift, porque quando a gente fala em Sim, fibromialgia, o que esse corpo tá gritando através dessas dores, né? Porque toda dor é um sinal, é uma comunicação que o corpo está fazendo de algo, de alguma intensidade que não está sendo percebida, né, pelo dono desse corpo. E aí, quando tu trabalha com o facelift, tu ainda também traz isso, esse aumento da consciência com o corpo, aumento da comunhão com o corpo, né? Então, quanto de repente tu ter um olhar sobre o corpo pode diminuir essa dor, porque quando tem dor, é aquela coisa, é o corpo te dizendo, olha pra mim, né? Olha pra mim, algo não tá legal, vamos olhar pra isso. Então, é muito grandioso isso tudo, né? Eu quero aproveitar e depois vou abrir espaço para que tu faça isso também, né? Para dizer que eu sou facilitadora e praticante dessas técnicas. Então, dia 3, no domingo, vai ter uma classe de facelift aqui no meu espaço, que fica na Cariri 24, Vila Assunção. Dia 14 de dezembro vai ter também uma classe de barra de axis aqui. E dia 22 vai ter em Capão da Canoa uma classe de barras. Interessados em fazer as classes, não tem pré-requisito, né? Me chama que eu falo sobre isso, explico como é que funciona tudo, o que é preciso para fazer a inscrição. Se alguém também tiver interesse em fazer atendimentos, pode entrar em contato. E Lu, pode falar agora também. então, né, eu quero deixar também aqui registrado que quem quiser, né, conhecer os atendimentos que eu faço de barras também, processos corporais de axis, facelift, enfim, reiki, trabalho com reiki, sou mestra de reiki, também tenho, propicio, né, agora na semana passada, no feriado do dia 15, eu fiz uma classe, né, que a gente chama classes de barras, né, mas um curso de reiki nível 2, e eu estou me organizando para oferecer, talvez no dia 16 de dezembro, o último curso de Reiki, nível 1, tá? Para Desse quem ano. tiver então, interesse, né? Quiser conhecer a energia do Reiki, que é uma energia maravilhosa também. Então,
faça contato, eu vou divulgar na rede social, né, que é Lu Pereira Terapeuta, vocês, né, podem seguir, quem não segue ainda, e eu atendo em 2 locais aqui em Porto Alegre, eu atendo no bairro Menino Deus, né, na rua Rodolfo Gomes 666, e também na Avenida Cavalhada 2370, na sala 616, né, então me chame, né, através do Insta, né, pelo direct, ou pelo meu celular também, né, que é o 51 99 518 1604. Eu atendo, os horários que eu costumo atender é tarde e início da noite, né, porque eu tenho uma outra atividade profissional no turno da manhã, então tarde e noite, a combinar, a gente pode estar aí se conhecendo e atendendo vocês com maior prazer. E por que não aproveitar, né, e se dar esse tipo de presente agora, antes do Natal, né? Fazer uma classe de reiki, fazer uma classe de barras. Trabalhos com energia a gente não só utiliza para os outros, mas a gente acaba também, né, se beneficiando muito. É incrível como nós profissionais que trabalhamos com isso, a gente acaba se beneficiando também das energias. Então, daqui a pouco, vem, nos busquem para fazer para vocês, né? Se deem de presente, se permitam isso, se assim achar que é momento e que for leve também, né? E além, Mark, de se dar o presente, também agora a gente está chegando numa época, né, de final de ano, de Natal, as pessoas muitas vezes não sabem o que dar de presente, né? Então, muitas vezes a gente, tenho certeza que eu acho que tu também vai ofertar, né, na tua rede social, né? Eu oferto no ano passado e eu tive clientes, né, com vale presente, que às vezes tu compra um presente que quer dar algo que seja significativo para a pessoa, né? E conhecer, de repente, um desses nossos processos é um belo presente. É um belo presente que a pessoa, tenho certeza que vai, pelo menos todas as pessoas que conheceram no ano passado, que receberam de presente, gostaram, né? E acabaram se tornando clientes. Então fica aí também uma dica, né, de presente de final de ano e também a harmonização dos ambientes, no momento de limpeza, né, da sua residência, do seu local de trabalho, né? Tanto eu quanto a Mike, nós trabalhamos com a harmonização de ambientes. Eu faço online, eu faço presencial também, mas eu atendo muito online, né? E tenho ótimos retornos. Então fica também mais uma dica para vocês, né? Que tenham interesse, né, de fazer algum tipo de limpeza em si ou, né, na sua casa, energética, né? A gente faz aquele faxinão na casa de final de ano, né? Normalmente faz aquela baita limpeza para começar o ano com a casa limpa. Como seria também fazer uma limpeza energética, né? Para já entrar 2024 naquela frequência. Faça a sessão de barras, faz uma limpeza na sua casa e bora lá ver o que 2024 nos reserva. Espero que até lá a gente faça mais alguma live, né, Lu? Vamos ver. A gente andou meio afastada, mas foi bem mesmo porque estávamos com várias criações, né, durante esse período. E que fique um convite para qualquer pessoa que vá assistir essa live, né? Tá ouvindo alguma coisa que a gente falou aqui, lembrou de alguém que tem alguma enxaqueca, que tem alguma artrose, algum lúpus, ou até alguém que está mais deprimido, ou para ti que pensa assim, ah, não, eu vou me presentear porque eu quero entrar melhor do que eu já estou, nos chamem, né? Nos chamem para ver o que mais é possível, né? E até a próxima, né, Lu? Não vamos prometer data, porque o tempo está passando rápido, então. Mas tem mais casos, essa foi nossa quinta live sobre isso, vai ter mais casos aí, né? Então nos acompanhem nas redes. Nos acompanhem aí, em breve a gente vai estar aí de volta. Melhor a gente não colocar a data para não, né, não ter problemas, né, com desmarcar. Então, mas em breve a gente vai estar aí relatando os novos casos, né, que a gente terá aí para apresentar para vocês. Inclusive, nessa nova turma, nós estamos com mais um processo corporal também sendo avaliado, né? Que a gente está fazendo essa avaliação, que é os circuitos. Isso. Então, se sobrar tempo, né? Em outro momento a gente fala sobre os circuitos, porque é um processo bem interessante, assim, para concentração, para as crianças que sofrem de TDAH, adultos também, enfim. Mas isso é assunto para outra hora. Beijo, Lu, gratidão. Beijo. Né? E um ótimo boa tarde. Final de tarde para vocês. Isso aí, para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.